Já observou que em todo o mundo as pessoas estão decepcionadas com os líderes humanos? As pessoas estão desapontadas com todo tipo de líderes, políticos, religiosos e empresariais, e não confiam mais neles. De fato, esses líderes humanos nunca resolveram os problemas do mundo. Mas por que eles sempre fracassam? A Bíblia explica isso. Vamos ver? Está em Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Aqui está uma explicação simples, mas bem clara da parte de Deus, sobre por que todos os líderes fracassam. Jeremias 10, 23, diz assim: Bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Notou que explicação clara que a Bíblia está dando aqui? O homem não sabe escolher sozinho o seu próprio caminho, um bom caminho. Ele não consegue dirigir bem os seus próprios passos. Esse é o motivo. Nós não fomos criados para isso, para governar sobre outros. Tem coisas que nós não fomos criados para fazer. Por exemplo, ninguém consegue sair voando por si mesmo, não é? Como os pássaros, por exemplo. Por que não? Porque não fomos criados para isso. Da mesma maneira, não fomos criados para governar a nós mesmos. É por esse motivo que todos os líderes humanos, mesmo os que são bem intencionados, fracassam. Mas a Bíblia fala de um líder em quem nós podemos confiar. Está em Daniel, e nós vamos ler. Aqui nesse capítulo 7 de Daniel, que vamos ler, vem falando de uma visão que Deus deu para o profeta Daniel. E nessa visão, Jeová Deus é visto por Daniel e ele chama Jeová de Antigo de Dias. Jeová está num trono, fazendo o julgamento de todos os governos. E ao julgar os governos, Jeová diz que todos eles são um fracasso. E tira deles o domínio, tira deles o reino. Daí veja o que acontece. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. 13 e 14, diz assim: Continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com um filho de homem vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao Antigo de Dias e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Então veja, alguém parecido com o filho de homem chegou perto do Antigo de Dias, Jeová, e recebeu todo o domínio, todo o reino que pertencia aos governantes do mundo. Por isso é que diz aí que todas as nações, línguas e povos vão servir a esse único líder, a esse único rei. Quem é esse parecido com o filho de homem? Evidentemente é Jesus Cristo, porque Jesus viveu aqui na terra e agora está vivendo no céu. Então Jeová iria entregar para Jesus o domínio sobre tudo aqui na terra, já que ele julgou os governantes do mundo como sendo um fracasso. Mas será que Jesus é mesmo um bom líder? Será que quando ele exercer o pleno controle dos assuntos aqui na terra, ele também não vai fracassar, assim como todos os outros líderes fracassam? Vamos analisar algumas qualificações dele. Em primeiro lugar, nós acabamos de ver que Jesus foi escolhido pelo próprio Jeová Deus. Quem melhor do que o Criador poderia escolher alguém para ser o nosso líder, não é mesmo? E em segundo lugar, Jesus tem qualidades que nós admiramos muito e que devemos imitar. Que qualidades? Qualidades que nenhum outro líder tem.
Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 11, versículos 2 e 3, diz que ele tem o Espírito Santo de Jeová sobre ele. Nenhum líder humano tem isso. Por causa de ter o apoio do Espírito Santo de Jeová, que é a força ativa de Deus, Jesus tem qualidades como sabedoria, entendimento, poder. E ali diz em Isaías que ele não julga pelas aparências ou pelo que ouve. Ele julga porque conhece o íntimo de cada um. Será que algum líder humano tem essa capacidade? E além de tudo isso, Jesus também, bem diferente dos líderes humanos, é motivado sempre a agir por amor, que leva em conta os interesses dos outros. Como sabemos que Jesus é assim? Bem, ele entregou a vida pelos seus seguidores, não é mesmo? Como ele disse em João capítulo 10, versículos 14 e 15, ele falou, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Algum líder humano é capaz disso? E enquanto esteve aqui na terra, Jesus provou, sem dúvida nenhuma, que é mesmo um bom líder. Em primeiro lugar, ele cuidou de multidões de milhares de pessoas. O relato de Marcos, capítulo 6, dá um exemplo disso. Diz que Jesus estava falando para uma multidão de pessoas, e por um bom tempo. Só que quando ele terminou de falar e já tinha passado bastante tempo, as pessoas estavam com fome, e Jesus não queria que elas fossem para casa com fome. O relato diz que tinha 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, provavelmente, tinha mais de 15.000 pessoas com fome. E Jesus foi verificar e só tinha 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez? Ele foi repartindo aqueles pães e peixes, passando para os apóstolos, e os apóstolos passaram para a multidão. Todos se alimentaram, ficaram satisfeitos e sobrou muita comida. Qual é o líder humano que é capaz de fazer isso? Um outro exemplo está no mesmo livro de Marcos, capítulo 1, quando mostra que Jesus tinha compaixão pelas pessoas, mesmo aquelas pessoas bem humildes que eram desprezadas por outros. O relato conta que chegou perto dele um leproso, só que a Bíblia diz que ele estava coberto de lepra. Se ajoelhou na frente de Jesus e disse para Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, se apenas quiser. Jesus ficou emocionado. Jesus tocou no homem que estava cheio de lepra, coberto de lepra, tocou nele e disse emocionado, eu quero, seja purificado. E na hora o homem sarou, acabou a lepra, ficou são. Algum líder humano tem essa capacidade? E em terceiro lugar, Jesus também tinha bem pouco tempo de trabalho para fazer aqui na terra, só 3 anos e meio. E nesse curto período de tempo ele trabalhou duro. Ele deu início a uma obra que iria se espalhar para o mundo inteiro, para salvar pessoas em todos os lugares. Salvar vidas. Ele estava preocupado em salvar pessoas em todos os cantos da terra. Ajudar seus seguidores em todos os lugares da terra. Então veja, não existe um líder melhor do que esse, não é? Existe mesmo um líder em quem podemos confiar, Jesus Cristo. Mas, além de tudo isso, Jesus é também um líder ativo, muito ativo. Depois de ser ressuscitado para a vida no céu, Jesus continua liderando os seus seguidores. Nós vamos até ver agora uma gravura a respeito disso. E note como Jesus está, desde a sua ressurreição, liderando os seus seguidores. Nós vemos ele aí num trono celestial, olhando em direção da terra. E note que na terra, os seguidores de Jesus estão fazendo diversas atividades. Mas Jesus tem toda a condição de dar todo o apoio que eles precisam, porque estamos vendo aí que ele tem o Espírito Santo de Jeová, tem os anjos à sua disposição,
E aí ele pode ajudar a todos os irmãos em qualquer canto da terra. E além de tudo isso, Jesus, como um bom líder, designou homens aqui na terra para dirigir a obra de pregação, para cuidar bem do seu povo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 45, que ele designou o escravo fiel e prudente. Esse escravo produz o alimento espiritual que é necessário. Por exemplo, as publicações que nós usamos para pregar e ajudar as pessoas a ser salvas, as matérias das nossas reuniões, das nossas assembleias. Esse escravo foi designado por Jesus para cuidar dos interesses de Jesus aqui na terra. Por isso é que ele é chamado de fiel e prudente. Por que ele é chamado de fiel? Porque ele é fiel às verdades da Bíblia. Ele é fiel à sua designação que recebeu de pregar em todos os lugares. E ele é prudente no modo cuidadoso em que realiza as suas atividades a favor da família da fé, que são os irmãos no mundo todo. Qualquer tipo de ajuda que os irmãos precisem, o escravo fiel e prudente cuida de que os irmãos recebam. E será que esse arranjo desse escravo está funcionando bem? Sem dúvida, nós vemos a bênção de Jeová. A obra está aumentando no mundo todo. Mais e mais pessoas estão tomando o lado da salvação. Graças a esse serviço, Jeová está cumprindo plenamente as profecias que falam de um tremendo aumento nesses últimos dias. Por exemplo, Isaías 60, 22 diz que o pequeno se tornaria 1000. Isso já aconteceu, porque nós já somos milhões de pessoas caminhando para a salvação. Mas a Bíblia disse também que haveria um paraíso espiritual antes da chegada do novo mundo. Um lugar onde as pessoas se sentiriam muito bem, como alguém bem alimentado, alguém sempre feliz, no meio de bons amigos. Paraíso espiritual. Isso foi profetizado em Isaías, no capítulo 65 e no versículo 13, que diz: Meus servos comerão, beberão, se alegrarão. Jeová está falando isso. Essa profecia já está se cumprindo. Nós temos alimento espiritual de sobra, orientações para tudo, sobre como ter a melhor vida possível, desde já. E daí nos alegramos com o bom ambiente em que vivemos, um ambiente de amor e de amizade sincera entre todos. E a gravura mostrou, conforme acabamos de ver, né, que além dessas coisas que Jesus faz aqui na terra, ele tem todo o apoio do Espírito Santo, que é a força ativa de Deus, e dos anjos, para ajudar em qualquer assunto necessário aqui na terra. Então Jesus é um líder bem ativo mesmo, né? Ele está agindo ativamente desde a sua ressurreição. Só que agora já se cumpriu aquela profecia que lemos em Daniel, que ele receberia o reino de Deus. Deus daria o domínio para ele sobre todos os assuntos. Isso já aconteceu. E aqui em Apocalipse, capítulo 15, faz um comentário interessante sobre isso. Veja, Apocalipse, capítulo 11, aliás, versículo 15. Apocalipse 11, 15. Note o que diz. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve vozes altas no céu, dizendo: O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Note que aqui acrescenta algo interessante, que Jesus vai ser rei sobre o mundo. O reino do mundo passou para o controle de Jesus. Isso já aconteceu. Jesus já foi designado por Deus para ser rei. Ele é o rei do reino celestial de Deus sobre o mundo, quer dizer, sobre a humanidade. E está bem próximo o tempo, então, de Jesus acabar com todos os governos do mundo que estão em oposição a ele. Daí vai ficar só o reino de Deus por Jesus Cristo, dirigindo as coisas aqui na terra. Sendo assim, você certamente gostaria muito de ter a Jesus como seu líder, não é mesmo? Alguém com toda essa capacidade que vimos. Quando Jesus viveu aqui na terra, ele convidava as pessoas para segui-lo.
Será que todos aceitaram o convite de Jesus? A maioria não aceitou. Teve um caso notável registrado em Marcos capítulo 10 sobre um jovem. Ele era um governante muito rico. Ele ouviu falar sobre Jesus e achou muito bom. Ele queria se encontrar com Jesus. E foi até Jesus. Daí humildemente se ajoelhou perante Jesus. E um relato diz que Jesus olhou para ele e sentiu amor por ele. Porque ele era muito bom mesmo. Então Jesus sentiu amor por aquele jovem. Foi aí que Jesus fez o que está registrado em Marcos, capítulo 10, e versículo 21. Jesus disse: "Vem ser meu seguidor." O que o jovem fez? Incrivelmente, não aceitou o convite. A Bíblia diz que ele foi embora triste, abatido, porque ele amava as riquezas que possuía. Então, pense no seu caso. Será que você já aceitou o convite de Jesus quando ele disse: vem ser meu seguidor? Não deixe que nada atrapalhe você. Como aquele jovem que era tão bom, Jesus sentiu amor por ele, mas que não aceitou o convite de Jesus. Faça qualquer mudança que seja necessária na sua vida, para que você realmente seja um seguidor de Jesus Cristo. Imagine, aceitar o convite de Jesus significa ter uma vida cada vez melhor desde já. Significa ter muitas bênçãos e também a felicidade eterna. As testemunhas de Jeová têm o maior prazer em ajudar todo aquele que quer ser um seguidor de Jesus. Nós temos um curso bíblico que fazemos com as pessoas para ajudar as pessoas a saber o que a Bíblia realmente ensina e que precisamos saber. Não é um curso bíblico de tradições religiosas, mas é o que a Bíblia realmente ensina. E esse curso é muito fácil de fazer. É de graça, pode ser quando e onde a pessoa quiser. Se você só tem 10 minutos por semana, pode ser por 10 minutos. Se você tem 1 hora ou mais, pode ser também. Mas você vai aprender realmente tudo o que é necessário para ser um seguidor de Jesus e ganhar todas essas bênçãos que já comentamos. Então, estamos à disposição para ajudar. Se você estudar a Bíblia, com certeza a sua vida será bem melhor. Mas só estudar a Bíblia não significa que você escolheu Jesus como seu líder. O que mais é preciso? Primeiro, depois que você estuda a Bíblia e aprende bem o exemplo de Jesus, daí você precisa seguir o exemplo dele, acatar os conselhos que ele deixou, imitar de perto o exemplo de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 21 diz sobre seguir fielmente ou de perto os seus passos. Por exemplo, assim como Jesus, daí você precisa deixar que a vontade de Deus seja o primeiro lugar na sua vida. Primeira coisa, a mais importante. Assim era para Jesus. Em segundo lugar, chegando nesse ponto, você precisa dedicar a sua vida a Deus e ser batizado. O que significa isso? O que significa dedicar a sua vida a Deus? A dedicação é uma oração sincera que você faz a Deus em particular. Mas você diz de coração para Deus que você agora decidiu mesmo fazer a vontade dele para sempre, seguindo a Cristo. E depois é preciso dar o passo público do batismo. Aí as pessoas vão saber que você que está sendo batizado fez mesmo a sua dedicação a Deus. Jesus disse algo bem interessante sobre esses passos que é preciso dar para poder ser um seguidor dele. Vamos ver esse relato. Está em Mateus capítulo 16 e versículo 24. Veja, por favor. Mateus capítulo 16 e versículo 24. Note que Jesus fala de 3 coisas necessárias aqui. Diz assim o relato. Jesus disse então aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura e siga-me sempre.
Bem, quando fala aqui da estaca de tortura, fica claro que significa que a pessoa vai fazer algum esforço, talvez até algum sacrifício, para ser um seguidor de Cristo. Mas não pode parar, por isso é que ele disse no final, não é? Para seguir a ele sempre. Mas essa parte inicial que ele falou sobre ser a pessoa negar a si mesmo, o que ele quis dizer com isso? Em palavras simples, significa entregar o controle da sua vida para Deus. Significa que você não vai ser o seu líder mais, mas você vai seguir a liderança de Cristo, que foi designado por Deus como nosso líder. Isso é negar a si mesmo. E daí você vai deixar que a sua vida seja em primeiro lugar para fazer a vontade de Deus, a coisa mais importante da sua vida. Então, dedicar a sua vida a Deus e ser batizado são coisas indispensáveis para poder ser um seguidor de Cristo. Será que você já deu esses passos? Por exemplo, será que quando pensa no batismo você tem alguma coisa que o intimida, o deixa preocupado, receoso? Muitas pessoas têm esse problema. Estudam a Bíblia, mas têm algum receio quando se trata de se batizar. Nós vamos ver um vídeo agora que vai falar sobre algumas pessoas que tinham receio de ser batizadas, mas depois decidiram e foram batizadas. Vamos assistir o vídeo. Quando minha esposa começou a estudar a Bíblia, eu não gostei nem um pouco. Eu não queria nem saber o que ela estava aprendendo. Naquela época, eu só queria saber de beber e conversar com os meus amigos. Eram essas coisas que eu gostava muito de fazer. Os meus sogros sempre convidavam amigos lá em casa para comemorar aniversários e adorar nossos ancestrais. Eu estava grávida na época e não era fácil organizar tudo, mas eles ficavam tão felizes. Comecei a pensar que ler a Bíblia ia fazer bem para mim e para o meu bebê. Naquela mesma época, as testemunhas de Jeová bateram na minha porta. Fiquei impressionado com as mudanças que minha esposa estava fazendo. Ela começou a me tratar melhor, a ser mais carinhosa. Isso me fez querer aprender mais sobre a Bíblia. Quando comecei a estudar a Bíblia, fiquei preocupado, porque eu sabia que, se me batizasse, eu ia ter que parar de fazer aquelas coisas que eu gostava tanto. Não foi fácil fazer mudanças porque eu gostava de ficar bebendo com os amigos. Além disso, a vida era minha e eu não gostava que as pessoas ficassem dizendo o que eu tinha que fazer. O estudo da Bíblia me mostrou que é errado adorar os ancestrais. Quando eu disse para minha família que eu não ia mais participar nisso, meu marido ficou muito bravo. Eu gostava muito dos meus sogros. Quando vi que eles ficaram chateados, fiquei triste e me sentindo culpada. Achei que a minha única saída era parar de estudar a Bíblia. Um dia eu estava em casa chorando e minha instrutora veio me visitar. Ela me abraçou e me acalmou. Daí me contou sobre o exemplo de Jó e me disse para ler a história dele na Bíblia. Também pensei no exemplo de Jesus. Ele deu sua vida por nós, mesmo enfrentando insultos e provações. Eu decidi que nada ia me fazer abrir mão da minha fé. Eu não ia parar de estudar a Bíblia e aprender sobre Jeová. Os amigos que eu tinha não eram boas pessoas, mas eu vi que as testemunhas de Jeová eram diferentes. Elas eram pessoas boas, honestas, e isso mudou meu modo de pensar. Daí, decidi voltar a estudar e em pouco tempo me batizei. Finalmente chegou o dia do meu batismo. Eu mal podia acreditar. Eu tinha vencido aquela aprovação. Agora eu sou feliz de verdade. Aquela vida que eu tinha ficou para trás. Sou muito feliz por estar servindo a Jeová e por fazer parte do povo dele. E Jeová me deu muitas bênçãos. Uma delas foi poder pregar junto com minha esposa por vários anos. Infelizmente ela já faleceu, mas sei que logo vai voltar. Meu marido assistiu à celebração. Só de pensar que um dia ele pode estar junto comigo no paraíso me deixa muito feliz. Você viu que interessante? No caso da irmã Yong, ela disse que o exemplo de Jó e o de Jesus foram de grande ajuda para ela.
Até ela citou no caso de Jesus, né? Jesus entregou a vida por nós, ela disse. Então eu decidi que nada ia me atrapalhar, nada ia me impedir de servir a Deus. E já no caso do irmão Hilário, ele achava que a felicidade era ficar bebendo com os amigos. Era isso que ele pensava antes de estudar a Bíblia. Só que depois ele viu que aqueles não eram bons amigos. Depois que foi batizado, ele disse: agora eu sou feliz de verdade. Então fica claro que esses escolheram a Jesus como seu líder. Veja o efeito bom que teve de terem escolhido a Jesus como líder em suas vidas. Agora são duas pessoas felizes, que venceram as provações e venceram aquele receio de ser batizadas. Então, faça isso também, se você ainda não fez. Procure dar os passos finais que ainda não deu, se for o caso, para ser batizado e ter uma vida feliz, como nesses casos que vimos. E lembre-se sempre que nós estamos à disposição para ajudar você. De fato, é bom ter sempre em mente que aqueles que seguem a Jesus como seu líder e obedecem a Ele são muito abençoados. Desde já levam uma vida muito melhor. Mas Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, diz que essas pessoas podem ganhar a salvação eterna. Imagine só, salvação eterna, vida eterna. Isso está à sua disposição também. Jesus, que já é rei, está pronto para completar a sua vitória, como diz a profecia de Apocalipse, capítulo 6, e versículo 2. Ele vai completar a sua vitória destruindo esse mundo mau, acabando com todos os governos que se opõem a ele. E só ele ficará como líder, como rei do reino de Deus. Mas enquanto isso, Jesus está preparando as pessoas que vão sobreviver. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 14, fala de uma grande multidão de pessoas, todas com vestes brancas, diante do trono de Deus e de Jesus. Essas pessoas serão salvas. Elas vão atravessar com vida no dia do ajuste de contas, não vão precisar morrer. E Jesus está agora preparando essas pessoas. É por isso que elas estão com vestes brancas, porque quando Jeová olha para elas desde os céus, Jeová vê que elas estão com roupas limpas, puras, brancas. São pessoas assim, limpas e puras aos olhos de Deus, embora sejam imperfeitas. Mas são pessoas que acreditam no valor do sacrifício de Cristo por elas, que morreu por elas para trazer a salvação. E essas pessoas estão preparadas para a sobrevivência. E você pode ser um desses. Você pode escolher se quer ser um dos membros dessa grande multidão. Tome as medidas necessárias, então, enquanto ainda há tempo. Se falta alguma coisa, faça os ajustes necessários e você vai ver que terá uma vida bem feliz agora. Se você aceitar o convite de Jesus para seguir a liderança dele, você estará deixando que ele guie você para um novo mundo livre de toda a maldade e sofrimento. Note o que a Bíblia fala sobre isso aqui em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 13. E olha que bênção maravilhosa está à sua disposição. 2 Pedro 3,13. Diz assim: mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. E imagine só, haverá novos céus e uma nova terra, um novo governo sobre a terra, uma nova sociedade de pessoas justas, pessoas boas, praticando boas ações somente, aqui na terra, todas unidas e vivendo para sempre felizes. Isso é o que aguarda aqueles que aceitam a liderança de Cristo desde já. Então, pense seriamente nisso e decida, enquanto é tempo, ser um seguidor de Cristo. Assim você verá que aceitou realmente o melhor convite de todos, porque Jesus vai mesmo guiar todos os seus seguidores, incluindo você, até a perfeição e a vida eterna.